O Brasil tem 622 mil tornozeleiras eletrônicas em detentos que cumprem pena por todo o país. O estado de Minas Gerais é o segundo em maior número de tornozeleiras, com mais de 1.700. As tornozeleiras podem ser alternativa para diminuir a superlotação dos presídios. E para falar a respeito desse e de outros assuntos referentes à questão penitenciária, eu recebo o advogado Felipe Mendes Smargiassi, que nessa semana tomou posse na Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Guaxupé. Felipe, seja bem-vindo ao Entenda Direito. Obrigado. Bom, Felipe, essa semana o Conselho Nacional de Justiça divulgou esses dados de que existem 622 mil tornozeleiras eletrônicas em detentos em todo o país. Como é que está essa situação aqui em Guaxupé? Bom, aqui em Guaxupé, pelo que eu conversei com o Dr. Thales, o promotor criminal aqui da comarca, ele me informou que está dependendo de uma assinatura, porque o juiz daqui de Guaxupé, que era titular da vara criminal, se aposentou. Ele deu andamento nessa questão, porém faltou algumas questões pro forma ali para ser resolvida. E aí veio o juiz substituto, que vai ficar apenas 3 meses na comarca, então está dependendo do novo juiz titular assumir para dar andamento na liberação dessa verba. Mas já está tudo encaminhado para que seja implantado aqui na nossa comarca. Mas no momento não tem nenhum detento com essas tornozeleiras? Não, no momento não. Bom, e como é que o detento recebe esse direito de poder utilizar as tornozeleiras? Em princípio, vai ser implantada em quem estiver no regime domiciliar, ou seja, no regime aberto, na prisão domiciliar. Porque nós temos basicamente 3 regimes de cumprimento de pena, né? Que é o fechado, o semiaberto, que aqui em Guaxupé é feito no albergue, e o regime aberto, que a pessoa cumpre no domiciliar. Atualmente, o regime aberto ele é aplicado, ele é implantado aqui em Guaxupé, porém não há um monitoramento, não há a tornozeleira eletrônica. Então, ela será utilizada nesses presos do regime aberto, em prisão domiciliar, e também o Dr. Thales me informou que o CONCEP deliberou para ser aplicado também nos casos de Maria da Penha. E ela é eficaz? Esse dispositivo acaba sendo eficaz para coibir esses detentos, essas pessoas que estão cumprindo pena, de cometerem novos delitos? Na verdade, ela é eficaz para o monitoramento do cumprimento da pena. Por exemplo, a pessoa que está em cumprimento de pena na prisão domiciliar, ele não pode se distanciar tantos metros do seu domicílio. Então, à noite ele deve estar recolhido, a partir das 10 horas ele tem que estar em casa, tem alguns requisitos que ele tem que cumprir. Então, com a tornozeleira é possível se monitorar na onde essa pessoa está, no momento em que ela deveria estar. Então, para o cumprimento da pena ser eficaz, a tornozeleira é fundamental. E Felipe, o que altera no regime de pena do detento que tem essa tornozeleira instalada? Bom, na questão prática, altera-se o seguinte: eu tive em conversa com as pessoas que estão à frente da vara criminal aqui da nossa comarca, eles me informaram que tem pessoas de outros municípios que acabam se mudando para Guaxupé ou informando endereço aqui para cumprir pena aqui no regime aberto. Porque pela lei de execução penal, o preso não pode cumprir pena no regime mais gravoso. Ou seja, se aqui não tem estrutura para uma prisão domiciliar, ele deve ficar no regime aberto e na prática ele acaba não cumprindo pena. Esse é o motivo até de muitos advogados, muitos operadores preferirem a prisão domiciliar para o seu cliente do que a liberdade condicional. Porque a liberdade condicional seria um período de prova. Caso haja algum problema, ela é revogada e conta como se não tivesse cumprido pena. Ao passo que a prisão domiciliar é um cumprimento efetivo de pena que não estava sendo levado a cabo. Então, com essa implementação do sistema eletrônico, a tendência é uma maior efetividade na execução penal, um cumprimento de pena vai se tornar mais rígido e mais fiel à legislação. Bom, mudando de assunto, essa semana você tomou posse na Comissão de Assuntos Penitenciários e já tem alguns debates a respeito de melhorias no Presídio Guaranésia Guaxupé. Eu queria que você explicasse um pouco o que são essas melhorias para o pessoal de casa que está nos assistindo. Sim. Nós tivemos algumas reuniões, estamos engatinhando ainda com a Comissão de Assuntos Penitenciários, porém está sendo muito frutífero essa comissão, esses primeiros trabalhos. Eu tive algumas reuniões, conversei com o Renato Oliveira, William Barros, que me receberam no presídio. Principalmente conversei com a Cássia Alcântara, que é diretora adjunto, que me passou as mazelas, as condições de trabalho do presídio aqui de Guaxupé. Uma das melhorias que a gente está discutindo seria a implementação de mais um
parlatório, um ou dois, para que pudessem advogados, defensores públicos, atenderem na unidade prisional simultaneamente os seus clientes. Porque atualmente nós temos um parlatório só, então quando algum profissional está lá dentro da unidade, os outros têm que aguardar lá e às vezes pode demandar muito tempo do dia. Então esse é um dos assuntos em pauta. Porém, outra questão que tudo que se tenta fazer de melhoria no presídio acaba esbarrando nisso, é o efetivo de agentes. Atualmente nós temos aqui em Guaxupé são 45 agentes penitenciários, que originalmente era para atender 120 presos, hoje nós temos 240 no regime fechado e mais 40 no albergue, que também é de responsabilidade do sistema prisional, né? Então nós temos um baixo efetivo de agentes. Outra questão que foi apurado, infelizmente não é da nossa atribuição, mas são questões que acabam por influenciar no resultado, é o baixo investimento no sistema, inclusive os veículos, a frota possui veículos de 1996, 97, então com muito esforço dos próprios agentes que esses veículos são mantidos, e isso influencia na questão da ressocialização dos presos, porque o trabalho externo, que era fundamental na ressocialização, não está sendo realizado, por questão de efetivo. Outra coisa, os agentes penitenciários aqui do estado de Minas estão tendo o salário recebido muitas vezes parcelado, então que acaba por desestimular o profissional a participar do projeto todo de ressocialização. Porque há quem diga que o sistema prisional se presta a punir, e há quem diga que ele se presta a punir e ressocializar. Eu prefiro acreditar que seja punir e ressocializar. Então, nessa reunião nós levantamos alguns pontos, porque o papel da comissão é esse, né? Levantar os pontos que precisam de uma solução, levantar as possíveis soluções e no final a aplicabilidade disso. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Felipe, pelas suas informações a respeito desse projeto no Presídio Guaranésia Guaxupé. Eu que agradeço, Carol.